enfrentando as tempestades da vida menos a presença de Jesus na sua luta. Quando as tempestades da vida chegam, muitas vezes somos tomados por um sentimento de desespero. É como se as ondas fossem altas demais, o vento forte demais, e o barco da nossa vida estivesse prestes a naufragar. Você já se sentiu assim? Perdido, sozinho, sem forças para lutar? As dificuldades vêm em tantas formas. Problemas financeiros, conflitos familiares, doenças inesperadas, ou até aquele vazio profundo que não conseguimos explicar. É nesses momentos que surge a pergunta: onde está Deus? Por que Ele não está aqui comigo? Mas quero te lembrar de algo poderoso. Mesmo nas tempestades mais violentas, Jesus está presente. A Bíblia nos conta a história de quando os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade. Eles estavam apavorados, achando que iriam morrer. Mas Jesus tranquilamente estava lá. E com apenas uma palavra, Ele acalmou o vento e o mar. Essa história não é apenas sobre um evento do passado. É sobre o que Jesus faz em nossas vidas hoje. Quando a tempestade parece grande demais para suportar, Jesus está no barco com você. Ele não te abandonou, mesmo que você não consiga sentir sua presença no momento. Ele está trabalhando por você, mesmo em silêncio. O que Jesus quer de você nesses momentos? Confiando. Ele quer que você olhe para Ele e diga: Senhor, eu não consigo sozinho, mas confio que Tu estás no controle. É fácil duvidar, eu sei. É humano olhar para o tamanho das ondas e sentir medo. Mas Jesus nos chama a olhar além da tempestade para aquele que tem poder sobre ela. Talvez você esteja pensando: mas eu já pedi ajuda e nada mudou. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Às vezes Ele está usando a tempestade para te fortalecer, para te ensinar algo que só pode ser aprendido no meio das ondas. Jesus não prometeu que a vida seria livre de dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo. ERSA, presença que faz toda a diferença. Hoje, quero te convidar a fazer algo. Entregue suas tempestades nas mãos de Jesus. Pare de lutar sozinho contra o vento e as ondas. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu estás comigo mesmo quando não consigo ver. E acredite, no tempo certo, Ele vai acalmar o vento. No tempo certo, Ele vai trazer paz ao seu coração. No tempo certo, você vai olhar para trás e ver que, mesmo nas tempestades, Ele estava cuidando de você. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com quem está enfrentando uma tempestade. E fique comigo, porque no próximo capítulo vamos falar sobre como encontrar paz em meio ao caos, mesmo antes da tempestade passar. Encontrando paz em meio ao caos, o refúgio em Jesus antes da tempestade passar. O caos ao nosso redor muitas vezes parece incontrolável. São os problemas que surgem de repente, as situações que não esperávamos e as dores que não sabemos como carregar. No meio desse caos, a pergunta que frequentemente ecoa no nosso coração é: como posso ter paz enquanto tudo isso acontece? A resposta está em Jesus. Paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem enfrentar as maiores dificuldades com uma serenidade inexplicável? Essa paz não vem de um coração que confia completamente no cuidado e no poder de Jesus. A Bíblia nos convida a encontrar descanso em Deus, em Filipenses 4, 6-7. Somos encorajados a não ficarmos ansiosos por nada, mas a apresentarmos nossas necessidades a Deus em oração. E a promessa é clara: a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas como alcançar essa paz quando o caos está tão presente? A primeira coisa é reconhecer que não precisamos enfrentar a batalha sozinhos. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Carregamos pesos que não fomos feitos para carregar. Lutamos contra ventos que são fortes demais para nós. Mas Jesus nos faz um convite poderoso. A mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É nesse momento que encontramos a paz. Não porque o caos desaparece imediatamente, mas porque colocamos nossa confiança no único que pode trazer ordem ao caos. Essa confiança vem da fé. Fé é acreditar que, mesmo que tudo pareça fora de controle, Deus está no controle. Fé é olhar para a tempestade e saber que o barco da sua vida não vai afundar, porque Jesus está com você. Talvez você esteja pensando: mas eu não consigo ter essa paz. Minha mente está sempre inquieta. Se esse é o seu caso, quero te lembrar que a paz de Deus é um presente. Não é algo que você precisa conquistar ou merecer. É algo que Ele nos oferece gratuitamente quando escolhemos confiar nele. Por isso, hoje eu te convido a dar um passo de fé. Reserve um momento para ficar em silêncio na presença de Deus. Entregue a Ele os seus medos, suas dúvidas, suas dores. Peça que Ele acalme o seu coração mesmo que a tempestade ainda esteja ao seu redor. E lembre-se, essa paz não é algo que você experimenta apenas uma vez.
É algo que Deus renova em você todos os dias à medida que você continua confiando nele. Se essa palavra trouxe conforto ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a paz que Jesus oferece. No próximo capítulo, vamos falar sobre como a fé pode nos transformar em guerreiros espirituais, prontos para enfrentar qualquer tempestade. Fique comigo. Guerreiros na tempestade, como a fé nos torna inabaláveis. A vida nos apresenta batalhas que muitas vezes parecem ser grandes demais para enfrentarmos. As tempestades se levantam, os ventos sopram contra nós e as dúvidas começam a invadir o nosso coração. É nesses momentos que precisamos lembrar: em Jesus somos mais do que vencedores. Mas o que significa ser um guerreiro na tempestade? Significa que, mesmo em meio às dificuldades, escolhemos nos apegar à fé. Não porque somos fortes por conta própria, mas porque confiamos no Deus que é maior do que qualquer adversidade. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que enfrentaram tempestades gigantescas. Pense em Davi, por exemplo. Ele era apenas um jovem pastor quando enfrentou o gigante Golias. Aos olhos humanos, ele não tinha chance, mas Davi tinha algo que Golias não tinha: uma fé inabalável no Senhor. Davi sabia que a batalha não era dele, mas de Deus. E com essa confiança ele enfrentou o gigante e venceu. Assim como Davi, você também pode ser um guerreiro na sua tempestade. Mas para isso, é preciso fortalecer sua fé. A fé não é algo que simplesmente aparece. É algo que precisa ser cultivado diariamente. Como fazemos isso? Através da palavra de Deus, da oração e da comunhão com outros irmãos na fé. A palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa. É nela que encontramos promessas que nos sustentam, que nos lembram de que Deus está no controle. Quando sente medo, pode se lembrar do que está escrito em Isaías 4:1-10. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A oração é o nosso refúgio. É o momento em que derramamos o nosso coração diante de Deus, entregando a Ele os nossos medos, nossas dúvidas e nossas lutas. Quando oramos, é como se recebêssemos uma dose extra de força para continuar. E a comunhão nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos. Quando estamos cercados por pessoas que compartilham da mesma fé, encontramos apoio, encorajamento e força para seguir em frente. Mas ser um guerreiro na tempestade não significa que você nunca vai sentir medo. O medo é natural. O que importa é o que você faz com ele. Você pode escolher se esconder, ou pode escolher confiar em Deus e avançar. Mesmo com medo, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas, que mesmo em suas fraquezas, estão dispostas a confiar nele. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você descobre que na verdade a batalha nunca foi sua, ela sempre foi de Deus. Então, quando a próxima tempestade chegar, lembre-se disso. Você não está sozinho. O mesmo Deus que esteve com Davi, que acalmou o mar para os discípulos, está convosco. E ele te fortalece, te capacita, te sustenta hoje. Eu quero te encorajar a vestir a armadura de Deus. Enfrente sua tempestade com fé. Lembre-se de que, em Jesus você é mais do que vencedor. Se essa palavra te encorajou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido. No próximo capítulo vamos falar sobre como o amor de Jesus é a âncora que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Fique comigo. O amor de Jesus, a âncora que nos mantém firmeza em meio às tempestades da vida. Quando tudo parece desmoronar, existe uma verdade que pode nos sustentar. O amor de Jesus, ele é a âncora que nos mantém firmes. Mesmo quando os ventos estão contra nós e o chão parece desaparecer, mas o que significa ser ancorado no amor de Jesus é mais do que um sentimento. É uma certeza, uma convicção inabalável de que somos profundamente amados por aquele que deu sua vida por nós. Na Bíblia, em Romanos 8:38-39, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre esse amor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem nos lembra que o amor de Jesus é eterno, imutável e invencível. Ele não depende das nossas circunstâncias, dos nossos erros ou das nossas fraquezas. Ele simplesmente é. Mas como podemos experimentar esse amor em nossa vida diária? Como podemos nos ancorar nele quando estamos enfrentando tempestades que ameaçam nos derrubar? A resposta começa com a fé.
A luz que brilha na escuridão, quando Jesus é a nossa esperança. Existem momentos na vida em que a escuridão parece tomar conta. É como se estivéssemos presos em um túnel sem fim, onde a luz é apenas uma lembrança distante. Nessas, o desespero tenta nos convencer de que não há saída, que estamos sozinhos e que ninguém pode nos ajudar. Mas mesmo na mais densa escuridão, existe uma verdade imutável. Jesus é a luz que nunca se apaga. A Bíblia nos diz em João 8:12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas são um convite e uma promessa. Jesus não apenas oferece luz, ela a luz. E onde ele está, a escuridão não pode prevalecer. O que significa caminhar na luz de Jesus? Caminhar na luz de Jesus não significa que nunca enfrentaremos momentos. A vida ainda terá desafios, lutas e dores, mas significa que mesmo nas situações mais sombrias, teremos uma direção, uma esperança e uma força que não vem de nós mesmos. É como estar em uma sala completamente escura e, de repente, alguém acender uma vela. Essa pequena chama não remove imediatamente toda a escuridão, mas ilumina o suficiente para dar um passo, depois outro e mais outro. Assim é Jesus em nossas vidas. Ele ilumina o caminho e nos guia, um passo de cada vez. A esperança que sustenta a esperança em Jesus não é apenas um desejo vago de que as coisas melhorem. É uma certeza baseada no caráter e nas promessas de Deus. Ele nos prometeu que nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13:5. Ele nos garantiu que mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Salmos 23:4. Essa esperança nos sustenta nos momentos em que tudo parece perdido. É o que nos dá forças para continuar mesmo quando não vemos o fim da dor ou da luta. Como encontrar essa luz em meio à escuridão? Busque a presença de Jesus quando tudo parece perdido. O primeiro passo é buscar a presença dele. Ore, mesmo que as palavras não venham facilmente. Abra a Bíblia e permita que suas palavras tragam conforto e clareza. Confie no que você não vê muitas vezes. Não conseguimos enxergar o plano de Deus em meio à nossa dor, mas a fé nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. Assim como uma criança confia que o pai a guiará no escuro, podemos confiar que Deus está nos guiando. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho, permaneça em comunhão com Deus frequentemente. Usa outras pessoas para ser luz em nossas vidas. Não sei e compartilhe sua luta com irmãos na fé e permita que eles o apoiem em oração e em amor. A luz que vence a escuridão. Talvez você sinta que está em um lugar tão escuro que nenhuma luz pode alcançar. Mas quero te lembrar, não há escuridão tão grande que Jesus não possa dissipar. Ele venceu a morte, o maior símbolo de escuridão, e trouxe a luz da vida eterna para todos nós. Quando você permite que Jesus seja sua luz, algo extraordinário acontece. A escuridão que antes parecia insuperável começa a perder força. A esperança renasce, e você descobre que mesmo nos seus momentos mais sombrios, Deus estava trabalhando para te guiar de volta à luz. Hoje, Jesus está te chamando para sair da escuridão. Ele está dizendo: venha a mim, deixe-me iluminar seu caminho, deixe-me ser a sua esperança. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que está enfrentando momentos difíceis. Lembre-se, em Jesus, a luz sempre vence a escuridão. Jesus transforma feridas em cicatrizes de vitória na jornada da vida. Todos carregamos feridas. Algumas delas são visíveis, outras estão profundamente escondidas em nosso coração. Essas feridas podem vir de perdas, rejeições, erros cometidos, ou até mesmo de batalhas que não escolhemos lutar. Mas há algo que precisamos lembrar. Jesus não apenas cura nossas feridas, Ele as transforma em cicatrizes de vitória. A diferença entre uma ferida e uma cicatriz é profunda. Enquanto a ferida dói e sangra, a cicatriz conta uma história. Ela é a prova de que a dor foi real, mas que a cura aconteceu. E mais do que isso, a cicatriz se torna um testemunho do poder transformador de Deus. Pensemos em Jesus. Após sua ressurreição, Ele apareceu aos discípulos com as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Essas cicatrizes não eram um sinal de derrota, mas de vitória. Elas mostravam que Ele venceu a morte, o pecado e o inferno. Da mesma forma, as cicatrizes que carregamos podem ser usadas por Deus para glorificar seu nome e inspirar outras pessoas. Deus não desperdiça nenhuma dor. Às vezes, perguntamos: por que eu passei por isso? Qual o propósito dessa dor? Embora nem sempre possamos compreender no momento, Deus nunca desperdiça nenhuma dor. Ele tem o poder de transformar nossas experiências mais difíceis em algo que traga esperança e vida para nós e para os outros. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve:
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo nos lembra que é nas nossas fraquezas, nas nossas feridas, que o poder de Deus brilha com mais força. Como permitir que Jesus cure suas feridas? Conheça suas feridas. O primeiro passo é ser honesto com Deus e consigo mesmo. Traga suas dores à luz. Não tente escondê-las ou carregá-las sozinho. Jesus quer que você entregue suas feridas a Ele, para que Ele possa começar o processo de cura. Confie no processo de curar. Cura pode levar tempo e tudo bem. Continue buscando a presença de Deus mesmo quando parecer difícil. Ele está trabalhando em você. Mesmo que você não veja os resultados imediatamente, permita que suas cicatrizes contem uma história. Quando Jesus cura, Ele não apaga as cicatrizes. Elas permanecem como um lembrete de sua graça, misericórdia e poder. Use suas cicatrizes para compartilhar seu testemunho. Conte às pessoas como Jesus transformou sua dor em vitória. Suas cicatrizes são ferramentas para o reino. As cicatrizes de vitória não são apenas sobre você. Elas são ferramentas que Deus usa para tocar outras vidas. Sua história pode ser o que alguém precisa ouvir para encontrar esperança e força. Lembre-se de que Deus é um especialista em transformar o que parece ser o fim em um novo começo. Ele fez isso na cruz, quando a morte de Jesus parecia ser uma derrota, mas acabou se tornando a maior vitória de todas hoje. Se você sente que está preso às suas feridas, entregue-as a Jesus. Confie nele para transformar sua dor em cicatrizes de vitória. E lembre-se, essas cicatrizes não definem quem você é. Elas apenas mostram o quão longe você chegou com a ajuda de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Jesus está trabalhando em você, e sua história ainda será um grande testemunho para muitos.